Aqueles que gostam de aprender, anote aí, por favor, o tema. Pare para ouvir a Deus. Esse é o tema. Você pode repetir? Diga assim: pare para ouvir a Deus. Parar é algo que está tão difícil nesses dias, né? A modernidade tem trazido muitos benefícios, mas também muitos malefícios. Na verdade, essas coisas deveriam nos aproximar de Deus, mas muitas delas nos afastam de Deus, né? E o cristão precisa estar atento para não se perder no tempo, né? Não se perder nessa modernidade e esquecer de Deus. Todos desejam ouvir a Deus, amém? Quantos gostam de ouvir a Deus? Pois é, mas nem todos se esforçam e nem se preparam para isso. E olha que podemos ouvir a Deus em várias situações. Por exemplo, um momento como esse, mas também outros momentos. E como eu falei, a modernidade, ela nos faz viver acelerado. Eu ouvi dizer, eu não faço isso, mas eu ouvi dizer, não sei se foi a Landerlane, minha filha, que eu acho que pregou aqui uma vez, e disse que pessoas vivem tão numa correria que quando vem aquela mensagem recebe uma mensagem no seu WhatsApp de voz e tem aquela opção para acelerar, né? Acelerar a voz, porque a pessoa quer ouvir rápido. Não é verdade? Vivendo, você vê que o comércio de comida express, não sei se pode dizer isso, que é fast food, é isso? Fast? Tudo rápido, as pessoas almoçam caminhando, porque é muita coisa para fazer, e o tempo é curto, e nós não nos preparamos para ouvirmos a voz de Deus, para ouvir Deus falando. Você vê que as pessoas hoje, elas têm dificuldade de vir para a igreja, elas querem ouvir nas redes sociais, que a maioria delas são fake, são mentiras, pessoas dizendo que é Deus, mandando dizer e não é. E ali ainda tem que ser vídeos curtos. Tem que ser vídeos curtos, porque a gente não tem tempo nem paciência para ficar ouvindo um vídeo de 30 minutos. E você veja que dentro da igreja também as pessoas querem vir para a igreja e que o culto seja ali no cronômetro, não pode passar, porque tem que ser pouco tempo aqui, porque já tem outra coisa para fazer, e vem despreparado, porque para ouvir a Deus tem que haver uma preparação, tem que se criar um clima. Por quê? Porque tem que se criar um clima, porque Deus é especial. Temos que ter tempo e parar para ouvir a Ele. Nós estamos me entendendo? Nós queremos que Deus fale conosco do nosso jeito. E queremos que Ele esteja à nossa disposição quando precisarmos. Mas não é assim. Não é assim. Para você ter uma ideia, em Tiago capítulo 2, Tiago 2,19. Tiago 2,19 diz que devemos estar prontos para ouvir e falar pouco.
Tiago diz que devemos estar pronto para ouvir e falar menos. Veja que eu creio que não sou eu, mas todo líder, todo pastor, ele chama a atenção da igreja quando a igreja não tem, o povo está dentro da igreja, mas fica no converseiro, fica no caminhado. Você está entendendo? E esse é o momento de pararmos para ouvir a Deus. Entendeu? Cale-se todo diante do Senhor, porque Ele está presente. Veja que o culto tem seus momentos. Agora mesmo passou o momento de adorarmos a Ele, de glorificarmos a Ele, mas esse é o momento agora de parar até a mente. Porque às vezes o pregador está pregando e a nossa mente está passeando. Não é à toa que o Eterno diz: o meu povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe. Esse é o momento de trazer o coração para Deus. Esse é o momento de esquecer as lutas, as dificuldades, para poder ouvir a Ele. E escrever ajuda a ouvir. Quando nós escrevemos, nós estamos ouvindo com atenção. Então não pode ser do nosso jeito, é do jeito dele. E Tiago diz: olha, que todos seja tarde para falar e pronto para ouvir. Ouvir. Eu já falei para a liderança, quando eu estou no meio de outros pastores, quando eu não estou numa posição de liderança, o que é que eu faço? Eu me calo. Porque eu sei que dali pode sair algo de Deus para mim. Quando eu estava com o meu pastor, eu falava pouco, porque eu acreditava que ali, a qualquer momento, Deus poderia falar comigo. Interessante que isso já foi provado e comprovado, que quando ouvimos, aprendemos mais. Vocês estão me entendendo? Você quer crescer espiritualmente? Procure ouvir a voz de Deus, ouvir a Deus. Não nessa palhaçada que tem nas redes sociais. Pelo amor de Deus. Já falei, na verdade, todo culto falo isso. Não enverede por esse caminho. Porque esse povo quer dinheiro na conta. Esse povo quer like, esse povo quer curtida. Esse povo quer ser assistido. E eles não medem esforços. Eles usam o nome de Deus, eles mentem para atrair a atenção das pessoas. Você sabe qual é o melhor momento de se ouvir a voz de Deus? É aqui, agora. Você está na igreja, você se preparou. E você está ouvindo alguém que se preparou para ser boca de Deus. Você está ouvindo alguém que orou, que jejuou, que pediu a Deus: Senhor, fala com o teu povo nessa noite. Não está mentindo, não tem interesse de querer receber like ou curtidas, mas de ser um instrumento. Eu sei que essa é a intenção de todo pregador, todo pastor verdadeiro, chamado, enviado por Deus. Porque quando Deus fala, tem tudo, e só tem para nos abençoar. Seja para corrigir, seja para exortar, seja para repreender. Porque a palavra, ela mesmo diz que ela é uma espada de dois gumes. Ela exorta, mas ela alimenta. Ela fortalece, ela guia, ela ilumina. Vocês estão me entendendo? Então esteja pronto para ouvir, mas não é ouvir de qualquer pessoa. Não é ouvir de qualquer pessoa, não é porque as pessoas dizem que Deus está me dizendo.
que é Deus que está falando. Eis que o Senhor fala, eis que o Senhor te manda dizer, a maioria é mentira. Esteja pronto, peça ao Espírito Santo para te ajudar até nesse momento, você saber, ter o discernimento, para não se encantar. O que eu quero dizer para você nesse dia, nessa noite, é que você precisa se calar, parar para ouvir a Deus. Em pleno século 21, que não é fácil, mas é possível e deve ser. Em Apocalipse capítulo 2, versos 11, Cristo diz: eis que quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvido, ouça. Eu sei que muitos que realmente param para observar o que estão ouvindo, sabe o que mais temos pregado nesses últimos meses, nesses últimos anos, que parece até uma mesma toada. Eu tenho repetido muitas coisas nesse altar. Não é porque eu não tenha outra coisa para falar, mas é que o Espírito está falando a essa igreja há muito tempo, algo tão importante, tão poderoso, que é para mudar não apenas a vida da igreja local, mas mudar todo o contexto social, espiritual, que nos rodeia, o nosso bairro, a nossa sociedade, a nossa cidade. E o que é que o Espírito tem bradado? A igreja precisa estar atenta no bradar do Espírito, o que Ele tem falado, o que Ele está falando. Quem se arrisca a dizer o que mais nós temos falado, principalmente nesses últimos meses? Quem se arrisca? Isso também. Isso também está dentro. Nós temos falado muito sobre o despertar, sobre um avivamento pessoal, porque quando acontece um avivamento pessoal na vida de todos, acontece um avivamento coletivo. E é lógico que o avivamento traz o quê? Servir, leva o quê? A ganhar vidas. E nós temos falado isso. Acho que na semana passada nós falamos aqui, eu até perguntei qual é a visão do apóstolo. E a visão é essa que você falou, Diácono. Ganhar vidas, é isso que temos falado. E o Espírito tem bradado, tem repetido isso várias vezes. E aqui Cristo está dizendo que, olha só, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito tem falado à igreja. Se você tem ouvido, pare para ouvir. Mas não é só ouvir. Lá também no livro de Tiago diz que nós não podemos ser apenas ouvintes, mas praticantes. Nós temos ouvido, temos aprendido, não por homens, mas pela palavra de Deus. E por que muitos têm dificuldade de colocar em prática aquilo que ouve da parte de Deus? Porque eles apenas ouvem, eles não praticam, ele não se preocupa em colocar em prática. Já vi pessoas dizendo, às vezes, depois de um culto, dizendo: apóstolo, aquilo que você falou realmente é uma verdade, eu sei que eu preciso melhorar, mas só que continua fazendo a mesma coisa. Quando Deus traz uma exortação, quando Deus nos alerta por alguma coisa, é para ser rápido. Quando o Eterno vai a Caim e diz: por que você está com esse semblante fechado? Se você não tivesse feito a coisa certa, não teria sido aceito. E ele diz: eis que o pecado bate à tua porta, mas cabe a você repreender. Sabe, devemos repreender não só o pecado, mas devemos repreender a frieza, a rebeldia. A cada dia. O que é que a palavra tem falado com você nesses dias?
Em que ponto a palavra tem falado para você melhorar. E se a palavra tem falado, melhore nisso, não deixe para depois. É para ontem. Quantos estão me entendendo? Aplauda o Eterno bem forte em nome do Cordeiro. Aleluia. Em Apocalipse capítulo 3. Em Apocalipse capítulo 3, versos 20. O que é que Cristo diz aí? Eis que estou à porta e bato. Se tu ouvir abrir, entrarei, serei contigo e tu comigo. Cear, meu irmão, é comer, é participar de uma mesa. Você não vai para um restaurante sentar com uma pessoa que você não conhece. Comer junto, isso é comunhão, isso é compartilhar intimidade. E é isso que Cristo está querendo à sua igreja. Ele quer estar em comunhão. Ele quer compartilhar os mistérios de Deus conosco. Ele quer estar junto conosco. Mas ele disse: eis que estou à porta e bato. Por que que muitos não abrem a porta para Cristo? Por que que muitos não têm comunhão com Cristo? Às vezes está numa igreja, tem o título de crente, tem o título de cristão, carrega até uma Bíblia que está difícil, né? Mas não tem comunhão, porque Cristo está fora da sua vida. E por que que ele não abre? Porque ele não ouve. O Espírito está falando à igreja e a igreja não está ouvindo. Porque a igreja está nessa correria. A igreja está entediada, encantada com a modernidade. E não consegue ouvir a Deus. A igreja está tão perturbada que não consegue discernir a voz de Deus e a voz de um homem, a voz de Deus e a voz do diabo. Muita gente seguindo pessoas e coisas porque acredita que é Deus, porque é de Deus. É por isso que já falei por várias vezes que eu não trago qualquer pessoa aqui nesse púlpito, porque Satanás ele tem habilidade para se infiltrar no meio do povo de Deus, se ultrajar de crente, se ultrajar de pastor e enganar o povo de Deus. E a gente sabe como pastor o quanto a igreja, o povo, não o todo, mas a maioria, é despreparado, é imaturo. Ah, mas o fulano falou, é pastor. Nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que reluz é céu. Tem pessoas que se cantam porque alguém começa a orar em língua dos anjos. Você sabia que um demônio também pode usar alguém em línguas? No púlpito pode. E é por isso que eu tenho muita cautela. Porque eu tenho uma responsabilidade grande de conduzir você até a glória eterna. E para isso eu tenho que estar conectado com o Espírito. Para isso eu tenho que trazer comida dos céus, não comida estragada. Eu não trago, não é porque eu tenho ciúmes, mas eu tenho zelo por vocês. E quando eu trago uma pessoa aqui, meu irmão, eu tenho vasculhado a vida dela. Vocês estão me entendendo? Então Cristo está batendo. E Ele quer entrar. Apóstolo, como eu sei que eu abri meu coração para Cristo, e Ele faz parte da minha vida, e eu tenho comunhão com Ele, e Ele ceia comigo e eu com Ele. É muito simples. É muito simples você detectar isso. Por exemplo, qual é o teu relacionamento diário com Cristo? Qual é o teu relacionamento diário com Cristo através da palavra de Deus? Durante o dia, durante a semana, quantas vezes durante o dia, na semana, você pega a Bíblia para ler? Quantas vezes no dia e na semana você entra no teu quarto para você orar?
O que são as coisas de Deus que te agrada, que você gosta de ver, que você gosta de assistir, que você gosta de ouvir. Porque tem gente que não ora, tem gente que não lê, tem gente que não interessa nada que vem de Deus, e ele está na igreja e diz que é crente. Ele tem o título de crente, de cristão, mas não é cristão. Ele é um religioso. E esse tipo de pessoas, Cristo está lá fora, batendo no coração dele, querendo entrar, querendo fazer parte da vida dele, mas ele não deixa. Qual é o teu interesse pelas coisas de Deus? Qual é o teu interesse pela presença de Deus? Qual é o teu interesse para estar num lugar como esse, numa hora como essa? Se não há um interesse, se não há um desejo, se não há uma paixão, se não há um amor, Jesus está do lado de fora. Você está dentro da igreja, mas Cristo está do lado de fora do teu coração. Não há ceia, não há comunhão entre você e a Deus. Por isso, quando o Espírito fala, você não ouve. E quando você não ouve, você não vive o que o Espírito está falando. E aí não se fortalece, e aí não se alimenta, aí não é dirigido por Deus. E é interessante que Eclesiastes diz que há tempo para tudo debaixo do sol. Tempo para chorar, tempo para sorrir, tempo até para falar e tempo para ouvir, tempo para nascer, tempo para morrer. Tem que ter tempo para nos calarmos diante de Deus e ouvir a sua voz. E colocar em prática tudo aquilo que Ele nos ensina, nos ensinou e nos ensinará. Você está me entendendo? Então aplauda ao Eterno bem forte em nome do Cristo ressurreto. Aleluia. Para ouvirmos a Deus, precisamos parar e dar a Ele atenção total. Levante sua mão direita e diga assim: para ouvir a Deus, eu preciso parar e dar toda a atenção para Ele. Ei, quando alguém conversa com você, que você está falando com Ele, e Ele fica olhando por lado, imagina qual é o teu sentimento. Não me está me dando atenção. Quando Deus está falando, qual é a nossa posição? Pensando, passeando, correndo para acolá. Alguns no celular, que não é lendo a Bíblia, não, respondendo uma mensagem ali no WhatsApp. Bom que queime o seu celular nesse momento. Você está entendendo? Você sabe por que eu digo isso? Porque a Bíblia diz: se o teu olho direito te faz pecar, arranca, lança fora. É melhor que tu entre no céu faltando um olho do que todo o teu corpo, tu e todo o teu corpo perecer no inferno. Se esse celular está te impedindo de você ouvir a Deus, que o ladrão leve, que ele queime, para que você possa ter tempo para ouvir quando Deus falar com você. E não me peça oração para Deus te dar recurso para comprar outro. Enquanto você não aprender que você fique sem celular. Temos que dar toda a atenção. Interessante que a gente, quando vai orar, quando nós vamos orar, nós queremos que Deus escute. E quando Deus não responde: eu não vou orar mais não, porque eu orei tanto e Ele não me ouviu. Ei, o Eterno diz: eu honro aqueles que me honram. Que honra nós estamos dando ao Senhor? Que honra! Ei, quando você é parado na rua, você é parado por um mendigo, um bêbado, e ele para você, e ele quer conversar com você, e você não dá atenção. Você desonra, mas quando você para, aquela pessoa se sente honrada. Quando você conversa com uma criança, e quando você ora, ela conversa com você, você para ouvi-la. Isso é honra. O nosso Deus não merece muito mais que isso?
O nosso Deus não merece muito mais que isso? Sim. E Ele pode falar com você quando você entra no teu quarto. Porque o próprio Cristo, Ele disse, olha, quando você quiser orar, entra no teu quarto, fecha a porta, ora em teu Pai em secreto, teu Pai que vem em secreto, Ele vai te responder. Ele vai falar com você, quando você falar com Ele, quando você der atenção para Ele, quando você honrar, Deus vai honrar você, quando você honrar Ele, Ele também vai te honrar, como? Te ouvindo e te respondendo. Nós damos atenção para tanta gente, mas quando é para Deus falar, qual a atenção que nós damos? Qual a atenção que nós damos? Então devemos parar e dar toda a atenção para o Senhor. No livro de Êxodo, capítulo 3, versos do 1 ao 3, Êxodo 3, do 1 ao 3, a Bíblia diz que Moshe estava lá no deserto, nas proximidades do monte, ali no Monte Sinai, e a Bíblia diz que o Eterno aparece em uma visão ali, numa sarça ardente. E Moisés, o que ele estava falando? Moisés estava pastoreando, cuidando das ovelhas e das cabras do seu sogro, Jetro. Mas de repente, aquela visão que Deus aparece ali para Moisés, Moisés deixa tudo, Moisés para ouvir a Deus. O que é que aprendemos com isso? Tem um tempo para pararmos, para ouvir a Deus. Se esse é a quarta-feira, é o domingo para ouvir a Deus de forma coletiva, então pare, deixe tudo. Porque não há uma voz mais importante para nós do que a voz de Deus através do seu Santo Espírito. Pare tudo. Não vá para não nesse dia, não vá passear no shopping nesse horário. Não vá para ir como é que chama? Aniversário. Não marque nada. Esse é o momento para você deixar tudo, para nós deixarmos tudo e sentar para ouvir a Deus. Por que é que Moisés consegue ouvir a Deus, consegue compreender? Porque ele para ouvir. Quando lá em casa, nossos filhos pequenos, e eu falo isso para os casais, para que os nossos filhos não nos atrapalhassem, porque os filhos são bênção de Deus, filhos não são pedra de tropeço, os filhos não são empecilhos. Primeiro, nossos filhos não ficavam em casa. Nunca viemos para a igreja e deixamos nossos filhos em casa com um parente. Na verdade, sempre tivemos esse hábito de aonde ir, levar os filhos. Se ia eu e a minha esposa, os filhos estavam juntos. Deixamos alguma vez, filha? Para ir para um culto? Nunca. Estavam ali. E nós nunca perdemos uma palavra. Eu nunca perdi uma mensagem num pastor pregando. Minha esposa nunca perdeu uma mensagem do pastor pregando. O que é que você fazia, apóstolo? Eles estavam conosco, ali ao nosso redor, alguns no colo. Porque é lá que a gente ensinava eles, em casa. Nós ensinava dizendo, nós vamos para um lugar especial, um lugar santo, aonde Deus fala conosco, e nós vamos ter que ouvi-lo. E você tem que se comportar. E se não se comportar, nós conversamos quando chegar em casa. E se comportava. Porque esse é o momento de ensinar os filhos a ouvir a Deus. Começa agora. Interessante que os pais dão um celular para os filhos e eles sabem manusear um celular de cima a baixo, mas não dá uma Bíblia, não senta com ele para ler Bíblia. Lê Bíblia com o teu filho. Começa a ensinar o teu filho a ouvir a voz de Deus. Porque quando você sentar com o teu filho, ou os teus filhos numa sala ou no quarto, e diz, senta aqui, porque nós vamos ouvir a palavra. Você sabe o que é isso? É Deus falando com a tua casa.
Não dê celular, dê Bíblia. Se quiserem chamar você de atrasado, que chame, mas não perca seus filhos para o mundo e para o diabo por conta de uma peste de um celular, que às vezes é maldição. Você, pai, que dá celular para a criança, a minha vontade é pegar você de cinturão, porque você está estragando a vida do seu filho. Daqui um dia seu filho vai usar óculos, e aposto, mas o seu filho não usa óculos desde criança. Não, aí não foi por causa de celular não, que nem tinha. Eu nunca comprei um videogame lá para casa. Comprei, Júnior? Um dia jogou videogame, acho que nem sabe, você sabe nem mesmo. Comprei, Landerlane, videogame. Quantas vezes dei dinheiro para vocês? Ou vocês me pediram para ir para Lan House jogar videogame? Nunca. Agora pergunte, quando eles começaram a ouvir a palavra de Deus dentro de casa? Foi desde criancinha. Desde criancinha, para a glória de Deus. Então, papai e mamãe, não dê uma de João sem braço não, achando que você está sendo inocente. Você não está sendo, pelo menos na tempo dos milagres não, porque eu tenho falado, se você se zangar comigo e você acha que tem razão, venha me confrontar depois da palavra, diga que eu estou errado. Se você provar que eu estou errado, eu permito você me pegar de cinturão. Agora, se você vier e não me convencer, aí eu vou pegar você de cinturão como seu pai espiritual. Vou botar você de castigo em cima do milho, de joelho. Vocês estão me entendendo? Então ensina teu filho a ouvir a voz de Deus. E começa em casa, naquela reunião doméstica, naquele culto doméstico. Senta aqui porque Deus vai falar. E aí os nossos filhos, alguém queria botar as unhas de fora. Ó, conversa, hein? Aí tinha um Nescau quente, tinha um petiscão, para botar ordem na casa. Por que muitos filhos de crente não querem saber de igreja? Porque às vezes até cresce dentro da igreja, mas longe de Deus, porque não sabe quando Deus fala, não sabe discernir. E são influenciados, às vezes, nem lá fora, é dentro de casa. Vocês estão me entendendo? Aplauda o Eterno bem forte no nome do Cordeiro. Ouça, pare para ouvir. Deixa eu correr. Em Lucas capítulo 5, versos 1. Olha que coisa interessante. Lucas 5, 1 diz que Jesus estava, eu acho que na beira do mar da Galileia, ali numa praia, ali na beira da praia do mar da Galileia. E a Bíblia diz que uma multidão se apertava para falar, para ouvir a voz de Jesus, para ouvir a palavra de Deus. Onde é que a gente vê isso hoje? Onde é que a gente vê as pessoas apressadas para ouvir a palavra de Deus? Me diz. Nem no meio do povo de Deus. Nem no meio do povo de Deus. E a multidão se apertava. Eles queriam estar mais próximo da voz de Jesus. Você sabe? Esse deve ser o nosso interesse. Esse deve ser o nosso esforço. De chegar cedo, de procurar disputar essas cadeiras aqui da frente. Mas você veja, eu sou pastor, estou aqui no altar, vejo. Alguns chegam e querem sentar bem distante. E olha, tem uns que se eu deixar, eles sentam lá no portão. Tendo um espaço aqui dentro. Você sabia? Se nós tivéssemos um entendimento, um interesse verdadeiro, um discernimento do que é a palavra, de quando Deus fala, estaríamos disputando aqui, ó, essas primeiras cadeiras. Olha a quantidade de cadeiras ocupadas aqui. Mas você sabe por quê? Porque a gente não tem interesse. Não é nada que nos dá prazer. Não é nada que nos dá prazer.
Vocês estão me entendendo, amados? A multidão se apertava para ouvir, estar perto de Jesus para ouvir a palavra. Mas eu sonho, eu sei que um dia vai acontecer isso. Eu vou viver para ver pessoas fazendo filas para poder chegar rápido e entrar no templo. Você sabe o que é que vai mover isso? Não é um avivamento que vai acontecer na igreja, mas um avivamento pessoal. O crente vai despertar para a palavra, e é na palavra que está o avivamento do crente. O avivamento da nossa alma está na palavra. Não é à toa que a Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra. Ouvir a palavra. Nunca, nesses 13 anos, eu não lembro, que alguém disse: apóstolo, eu, depois de um culto, me mande uma mensagem, eu me liga e diz assim: apóstolo, eu não pude ir ontem, porque aconteceu um imprevisto, mas eu quero que você mande para mim a mensagem que você pregou, mande o vídeo, pelo menos alguma parte, eu quero ouvir. Apóstolo, olha, eu não pude ir porque aconteceu um imprevisto, mas eu já peguei ali, olha, eu baixei o vídeo e estou assistindo, eu vou assistir em casa, eu vou anotar tudo que você falou. Mas ficam ouvindo esses babaca nas redes sociais, porque sabe que eu não vou afagar o seu ego. Você sabe por que eu não faço isso? Porque eu não estou trabalhando para mim, eu não estou trabalhando para receber like. Eu estou trabalhando para Deus. E o meu papel é falar a verdade para você. É trazer uma palavra que quase sempre nos confronta. Porque a palavra, ela é remédio. Ela não tem aquele antigamente, não tinha aquele metiolate antigamente que você botava num ferimento que você assoprava, queimava. A palavra, quando ela vem, na maioria das vezes ela arde, ela queima, ela nos confronta. Ela nos confronta. Se você quiser crescer, nós temos o suficiente para você, através da palavra de Deus. Quantos estão me entendendo? Vou correr. Lucas capítulo 10, verso 38 ao 41. Lucas 10, 38 ao 41 fala que Cristo foi até a casa de Marta e Maria. E lá aconteceu um episódio que é uma realidade no nosso meio. Lucas 10, 38 ao 41. É uma realidade. Aqui não é revelação, não. Veja bem. Cristo, ele entra na casa de Marta e Maria. Quando Cristo, ele entra numa vida, é para transformar. Quando Cristo entra numa família, é para mudar a história. Jesus estava na casa de Marta e Maria, não era à toa. À toa. Ele tinha esse propósito. Mas veja a reação dessas duas mulheres. Mostra muito bem a nossa realidade. A Bíblia vai dizer no livro, no versículo 39, que Maria parou. Ela sentou aos pés de Cristo. Para quê? Para ouvi-lo. Para ouvi-lo. Maria deu toda a atenção para Jesus. Maria, para ela ali o mundo parou. Nada mais era importante do que aquele momento. Nada era mais importante. Os verdadeiros cristãos sabem que esse momento é o momento mais importante da sua vida. Quando você para ouvir a Deus.
seja no seu quarto, seja na igreja, é um momento especial. É um momento muito especial. Maria, para. É por isso que eu estou dizendo para você, que para ouvir a Deus, é preciso parar. É preciso se aquietar. Acalmar o coração. Trazer toda a atenção para Cristo. No verso 40, Marta foi diferente a reação. Inquieta. Caminhando para cima e para baixo, preocupada com seus afazeres. Tem gente vivendo assim. Que vem na igreja quando resolveu tudo ali, não tem mais nada para fazer, aí ele veio. Aí ele pergunta: meus queridos, você está tão difícil? Pois é, apóstolo, a correria está grande, estou com pouco tempo. Aí quer ser honrado por Deus. Entendeu? Você está dentro, por que você não viu mais você na igreja? Pois é, apóstolo, é o tempo. Estou trabalhando demais. Correria. Mas apóstolo, tenho que sobreviver, é verdade? Eu tenho que sustentar minha família, sim, deve. Mas há tempo para tudo. O problema é que a gente prioriza aquilo que de menos valor para a gente, mas que dá mais prazer. Trabalhar, ganhar dinheiro. A igreja para muitos é perder tempo, e até para muitos é até perder dinheiro, porque tem que ofertar, tem que dizimar, porque muitos quando não vêm para a igreja, não dizima não, e nem oferta. E assim foi, muitos de nós. Já no verso 41 e 42, no verso 40, também, ainda na parte B, Marta tenta se justificar, reclamando para Cristo por que Maria estava parada. Marta chega para Jesus: o Senhor não se importa, olha essa mulher aí parada te ouvindo, manda ela vir me ajudar. Olha, para Marta, ela estava fazendo a coisa certa. Quantas vezes eu já ouvi pessoas dizer: mas apóstolo, Deus sabe que eu tenho trabalho, e deve ter. Deus sabe da minha correria, tentando justificar para Deus uma coisa que não justifica. Vai reclamar e tentando se justificar. Ela estava dizendo para Jesus: olha, Maria está errada, eu estou certa. Eu sei que o Senhor está na minha casa, mas eu não tenho muito tempo. Ah, Jesus, eu tenho até vontade, mas eu tenho tanta coisa para fazer, Jesus. Ah, eu tenho tanta vontade de estar presente, como eu tenho tanta coisa para fazer. Ah, minha ocupação é tanta que eu tenho pouco tempo de ir para a igreja. E alguns dizem assim: mas para servir a Deus não precisa e está na igreja todo culto. É verdade, para servir a Deus não precisa, mas precisa estar na igreja para ouvir a voz de Deus. Para realmente servir a Deus, não precisa estar no culto. Isso não. Servir a Deus, nós servimos a Deus em casa, na rua, onde estiver, no trabalho. Agora nós temos que estar no momento certo, na hora certa, para ouvir a Deus. Que Deus te guarde, para que você não caia nesse mesmo erro de achar que não faz porque não tem tempo. Por que não tem tempo? Porque se você se atarefou demais com coisas que não é tão importante, mais importante. E no versículo 41 e 42, para fechar, Cristo repreende a Marta e diz que Maria escolheu a melhor parte. Cristo disse: Marta, acorda. Olha a tua vida.
Em outras palavras, você não tem tempo para mim. Você está atarefado demais com coisas perecíveis, coisas que eu não dou muita importância. Ei, você já parou para pensar essa dedicação que você dá a algumas coisas, como Deus vê? Será que essa correria, essa atenção que a gente dá a coisas que nos dá prazer, como Deus vê, com que olhos Deus vê? Será que Ele nos aplaude? Jesus não aplaudiu a Marta. Pelo contrário, Jesus a reprova, Jesus a repreende. Marta, você está errada. Você tem que parar, Marta. Você tem que aprender a importância àquilo que é importante para a tua vida. E aí ele justifica Maria, aí ele defende Maria e diz: Maria escolheu a melhor parte e ninguém vai tirar dela. Aquilo que Deus nos dá, ninguém vai tirar. Quando a gente para receber. Quantos estão me entendendo? Quem você mais está ouvindo? Como é a tua vida? Como você está vivendo? Como Marta? Agitado? É muitos afazeres? Correria? Domésticos, profissional? É tudo. A tua vida está a mil. Você está pronto a entrar numa ansiedade? É muita preocupação? Porque você quer ganhar dinheiro? Você quer oferecer uma vida melhor para a tua família? É muita dívida? Só é dívida porque você fez. Só ficamos atarefados de dívida porque a gente faz. E olha, veja quais são as nossas maiores dívidas. Vamos ver. Nunca ninguém chegou para mim e disse: apóstolo, eu estou endividado porque eu tenho ofertado na igreja, eu tenho dizimado, e eu estou apertado. Nunca nessa vida. E nunca vai acontecer. Agora, endividado por quê? Por que muitos crentes, pelo menos aqui no Piauí, quando dá janeiro, fevereiro, março até abril, desaparece da igreja? Porque eles se endividam no final do ano. É roupa, é aniversário, é presente de Natal, é virada de ano, tem que comprar roupa nova. E aí se endivida no cartão. E aí para pagar, aí diz: eu não vou na igreja porque eu vou ter que ofertar, vou ter que dizimar. Essa é uma verdade, mas muito triste. Maria escolheu a melhor parte. A melhor parte é quando a gente para ouvir a Deus. Mas não é uma vez na vida, mas é sempre. E eu quero concluir dizendo: devemos parar para ouvir a Deus, porque em Mateus capítulo 4, versos 4, Cristo disse que nem só de pão viverá o homem, ou vive o homem, mas de tudo que Deus fala. Amém? Mateus 4:4. Diga assim: Cristo disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que Cristo fala, o que Deus fala. Então devemos estar atentos ao que Deus fala. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aplauda o Eterno bem forte no nome do Cristo ressurreto. Aleluia! Grande é o nosso Deus. Aqui está ao vivo? Aí nem gravou, homem. Gravou? Está no YouTube? Você que está nos acompanhando aqui no YouTube? No YouTube?
Ah, tá certo. Procure ouvir a Deus. Não deixe que isso aconteça quando um acaso. Mas se planeje. Separe tempo. Honre ao Senhor e Ele vai te honrar. No nome de Jesus. Se coloque de pé, por favor.